Olá, olá, estudante, professor Mário Jones aqui, vamos lá para a correção de mais um grupinho de atividades. Agora é a do segundo semestre, módulo 1, unidade 1, atividade 2. Então, vem comigo. Bom, trabalhamos aí, fui eu que trabalhei a correção da atividade 1. Na atividade 1, trabalhamos com grandezas diretamente proporcionais. Professor, como assim grandezas diretamente proporcionais? Aquelas grandezas onde uma grandeza aumenta, ou onde uma aumenta, a outra diminui. Vamos observar aqui se ainda segue o mesmo ritmo de grandezas diretamente ou de grandezas inversamente proporcionais, porque tem uma diferença. Nas diretamente proporcionais, multiplicamos cruzado. E na inversamente proporcional, nós multiplicamos de forma direta ali na linha. Como assim, Mário? Vou fazer um exemplo aqui. 6 homens constroem uma casa. Então, aqui nós temos homens. Vamos indicar aqui, ó, homens. E aqui nós temos uma casa e o tempo. Tempo. Que é dado em dias. Percebam o seguinte, 6 homens constroem uma casa em 90 dias. Quantos homens são necessários para construir essa casa? Então, quantos homens são necessários para construir essa casa em 60 dias? Percebam o seguinte, se eu diminuir o tempo que eu tenho para poder construir a casa, eu vou precisar de mais pessoas trabalhando. Olha, diminuir o tempo de construir a casa, eu preciso de mais pessoas trabalhando. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Quando isso daqui acontece, como é que nós vamos fazer essa multiplicação? Nós vamos multiplicar aqui, ó, na mesma linha. Tudo bem? Então, como é que vai ficar isso daqui? Ó? Vai ficar 60 vezes x. Então, 60x igual a 6 vezes 90. O 60 está multiplicando, vai passar dividindo. Bom, 6 vezes 90, Mário, 6 vezes 9 dá 54. Como tem um zero ali no final, ó, que facinho. O 60 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, ó, simplifica 0 com 0, 54 dividido por 6 dá 9. Então, vou precisar de 9 trabalhadores. Ué, Mário, como assim 9 trabalhadores? Pensando no seguinte, você diminuiu a quantidade de tempo que você tem para poder construir essa casa. Então, naturalmente, você vai precisar de mais pessoas trabalhando. Por isso que nesse problema aqui nós multiplicamos de forma direta. Então, toda vez que for inversamente proporcional, eu vou multiplicar os elementos que estão na mesma linha. Tranquilo? Vamos lá para o exercício número 2. Se 8 máquinas gastam 6 dias para fazer um aterro, então aqui eu tenho máquinas, então olha só, máquinas, e aqui eu tenho tempo. O meu tempo também está em quê? Em dias. Olha só que fácil. Então, 8 máquinas gastam 6 dias para fazer um aterro. Quanto tempo levaria 12 máquinas para iguais àquelas para realizar o mesmo aterro? Bom, se eu aumentar a quantidade de máquinas trabalhando, eu vou reduzir a quantidade de dias para poder fazer esse aterro. Então, são grandezas o quê? Inversamente proporcionais, porque quanto maior é a quantidade de máquinas, menos tempo eu gasto para fazer aquele serviço. Então, vou multiplicar de que forma? Diretamente na linha, ou seja, 12 vezes x, então 12 vezes x, igual a 8 vezes 6. Bom, 8 vezes 6 dá 48. O 12 está multiplicando, vai passar dividindo. E olha só, 48 dividido por 12, isso daí dá quanto? Dá 4. Olha só que fácil. Então, toda vez que são grandezas inversamente proporcionais, vocês irão multiplicar na mesma linha. Se 3 pintores levam 90 dias para pintar uma casa. Então, aqui eu tenho pintores. Então, tenho pintores. E aqui eu tenho tempo, que também está em dias. Percebam o seguinte, 3 pintores, ou seja, 3 pessoas trabalhando, gastam 90 dias para pintar uma casa.
quanto tempo levaria 5 pintores para pintar essa mesma casa? Percebam o seguinte, eu aumentei a quantidade de pintores, então eu vou diminuir a quantidade de dias para poder pintar essa casa, porque se eu tenho mais pessoas trabalhando, menos tempo eu vou gastar. Então, nós vamos multiplicar na mesma linha. Olha só que beleza. 5 vezes x é 5x. E aqui vai ficar 3 vezes o 90. 3 vezes o 90 dá 270. O 5 está multiplicando, vai passar dividindo, ou seja, 270 dividido por 5. 270 dividido por 5, pessoal, na dúvida, ó, 270 por 5. 5 vezes 5 dá 25, sobra resto 2, desce o 0, dá 4, dá a divisão exata, 54. Olha só que beleza, 54 o quê? 54 dias. Então, a alternativa correta, letra B. Muito tranquilo, então verifique se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos lá no exercício número 4. Uma guarnição de 1.300 homens tem víveres para 4 meses. Então, aqui eu tenho quantidade de pessoas e tempo. Então, pessoas e o tempo. Bom, pessoas, 1.300. Quantos meses? Aqui vamos colocar aqui, ó, meses. 4 meses. Se desejarmos os viveiros que durem mais 10 dias, então aqui será interessante. O que eu preciso fazer aqui? Eu vou transformar mês para dia. Um mês tem quantos dias? Um mês tem 30 dias. Então, se eu quero para 4 meses, isso dá um total de 120 dias. Ó, 120 dias. Opa, passou um zerinho aqui a mais. Então, 120 dias. Então, 120 dias. Beleza. Só porque eu quero que essa quantidade que eu tenho ali de alimento ali para que dure 4 meses, eu quero que eles durem 10 dias a mais. Ou seja, nossa, eu escrevi 1.200 aqui de novo, ó, desculpem, é 120. Eu quero que durem 10 dias a mais, ou seja, eu quero que durem 130 dias. Beleza? Isso vai gastar quanto? Isso vai gastar X. Mas aí, quantos... Olha só a pergunta. A pergunta é, quantas pessoas serão dispensadas? Eu tenho 1.300 pessoas. Lembra o seguinte, quanto mais pessoas eu tenho, se a quantidade de comida é a mesma, menos tempo aquela comida vai durar. Então, são grandezas inversamente proporcionais, porque quando uma aumenta, a outra diminui. Então, eu multiplico de que jeito? De forma direta. Tudo bem? Então, 130 vezes x igual a 1.300 vezes 120. Aí vocês podem até pensar, não, professor, mas que conta grande? Nem é tão grande, pessoal, porque olha só, aqui eu tenho 130, aqui eu tenho 1.300, foi feito para dar certo. Então, olha só, esse 130 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Mas, Mário, vai ser trabalhoso fazer essa conta. Nem vai ser trabalhoso, olha só, você pode fazer de maneira bem tranquila, dividido por 130. Porque, olha só, 1.300 dividido por 130, quando eu simplifico esse por esse, dá 10. Quando eu faço 10 vezes 120, isso é só acrescentar um zero ali no final do 120, ou seja, isso aqui vai dar 1.200. Então, 1.200 o quê? Pessoas. Então, se eu quero utilizar a quantidade de comida que eu tenho para que essa quantidade de comida dê para que as pessoas consigam se alimentar durante 4 meses e 10 dias, eu só posso ter 1.200 homens. E eu tenho 1.300 homens. Então, quantos homens precisam ser dispensados aí? Precisam ser dispensados 100. Porque 1.300 é o total que tem. Mas como eu quero que dure 10 dias a mais, eu só posso ter 1.200. Ou seja, é necessário dispensar 100 homens aí desse processo. E por fim, mas não menos importante, um ônibus a uma velocidade, então que eu tenho uma velocidade de 90 km por hora. Fez um percurso em 4 horas, então aqui o meu tempo
que é dado em horas, 4 horas. Quanto tempo levaria se aumentasse a velocidade para 120 km? Qual é o tempo necessário? Pessoal, pensa bem. Se você aumenta a velocidade, você vai gastar mais tempo para chegar em um certo local ou menos tempo? Bom, você vai gastar menos tempo. Então, quanto maior a velocidade, menor o tempo, ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Multiplicamos na mesma linha. Então, 120 vezes x é 120x igual a 90 vezes 4. Bom, 90 vezes 4 dá 360. Então, 90 vezes 4, 360. Deixa eu escrever aqui o 120 bonitinho, ó. E aqui dá 360. O 120 está multiplicando, vai passar dividindo. 360 dividido por 120, ó, 0 com 0 pode. 36 dividido por 12 dá 3. Então, vai gastar quanto tempo? 3 horas. A alternativa correta, letra E. Tranquilo, pessoal? Bom, espero que vocês tenham conseguido acompanhar aí e até a próxima. Tchau, tchau.